Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de uma questão que abordei no vídeo anterior, né? Que é a questão, afinal, quais os critérios de autenticidade que a gente poderia usar para identificar uma passagem dita autêntica de Jesus, do Jesus histórico, lá, aquele que viveu em Nazaré nos anos 30. Qual seria um critério autêntico, né? O critério baseado só nos manuscritos, né, ou seja, aquilo que não tem variante textual é autêntico. Esse critério é um critério frágil, isso não é usado, esse critério. O John P. Meyer, aqui nesse livro, Um Judeu Marginal, ele vai listar alguns desses critérios, né? Então ele vai falar basicamente aí de 5 critérios, né? Então ele vai chamar o primeiro critério do constrangimento. Quer dizer, o material dos evangelhos, que dificilmente teria sido inventado pela igreja primitiva, pois poderia criar constrangimento ou dificuldades teológicas para a igreja, mesmo durante o período do Novo Testamento. Um exemplo típico, o batizado de Jesus por João Batista. É um constrangimento aquilo. Como pode? O João Batista era o batizado do perdão. Então Jesus tem pecado? Entendeu? Tem que haver toda uma construção, né, teológica ali para justificar esse fato. Melhor seria simplesmente tirar isso, né? Então, isso tudo indica que é um fato histórico do ministério de Jesus. Independente dos manuscritos, entende? Ou seja, você não ter variantes textuais, ok, é um bom indicador, mas não é o único critério para saber se aquilo é autêntico ou não. Então, esse critério do constrangimento, ele é usado. Ele tem críticas a esse critério, porque se você só identificar as partes que constrangem, você tende a ter uma figura do Jesus exótico, né? O Jesus diferentão, né? Tudo aquilo que Jesus seguia ao critério da época não necessariamente é uma interpolação posterior, tá? Então tem que ser usado com cuidado o critério de constrangimento. O segundo critério é o critério da descontinuidade. Enfoca palavras ou feitos de Jesus que não podem ser originários quer do judaísmo do seu tempo, quer da igreja primitiva. Por exemplo, no debate com os saduceus a respeito da crença na ressurreição geral dos mortos, então essa passagem, o curioso argumento de Jesus a Êxodos 3:6, quando ele diz: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? E Deus não é Deus dos vivos, né? Não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, né? Ele é um argumento descontínuo em face dos argumentos, tanto rabínicos como dos primeiros cristãos, a favor da ressurreição. Então, é um critério da descontinuidade, deve ser autêntico. Outro critério é a múltipla confirmação. Quer dizer, todas as falas e ações de Jesus atestadas por mais de uma fonte literária independente. Fonte independente seria o Evangelho de Marcos. Os sinóticos não é independente, né? Porque um lê o outro, tá? Mas Marcos, Evangelho Q, as cartas de Paulo e Evangelho de João. Esses quatro, eles são razoavelmente independentes. Então, se tiver uma fala comum a esses quatro, é porque deve ser autêntico, né? Quarto, o critério da coerência só entra em cena depois que certa quantidade de material histórico tenha sido isolado por outros critérios. Esse critério sustenta que feitos de Jesus que se ajustem à base de dados preliminares estabelecida pelos outros critérios têm uma boa probabilidade de ser histórica. Tá? Por exemplo, a criação de Jesus de um círculo íntimo de 12 discípulos, simbolizando os 12 patriarcas de Israel. Isso é coerente com o conceito que Jesus tinha de si mesmo de ser um profeta escatológico, à maneira de Elias, enviado para reunir todo Israel dos últimos dias. Então há uma coerência aí. Você veja que há uma certa tensão entre os critérios, porque de um lado o critério da coerência com o ambiente judaico de Jesus, e de outro lado o critério do constrangimento, entende? Tem uma certa tensão entre os critérios, né? E o quinto, em lugar de julgar feitos individuais de Jesus, o critério da rejeição e da execução de Jesus se volta para o padrão mais amplo de seu ministério e pergunta que palavras e feitos se enquadram em seu julgamento de crucificação e os explicam. De Jesus cujas palavras e ações não ameaçassem ou perturbassem as pessoas, em particular os poderosos, não é o Jesus histórico. Tá? Então, essa tensão especificamente com relação à parte da execução.
Então, ou seja, eu falei no vídeo anterior que o Jesus Seminar considera como históricos só uns 15% evangelhos. Eu não concordo com isso. Essa é a linha do Chevitarese, essa é a linha da Juliana Cavalcante. Elas enxergam Jesus como um Jesus camponês. Simples, nada demais. Muito longe do que foi realmente Jesus. Então, o quadro desenhado por Jesus, pelo Jesus Seminar, pelo John Crossan, Chevitarese e Juliana Cavalcante, acaba se afastando muito do Jesus histórico. Porque quando eles veem uma profecia de Jesus, eles dizem assim, profecias não existem, logo, isso é depois. Não, assim, Jesus, se você perde a característica de Jesus profeta, você está descaracterizando Jesus. Jesus era um profeta, inclusive as profecias dele acertavam. Algumas acertavam. Agora, isso não quer dizer que o autor do Evangelho, escrevendo lá nos anos 80, já depois de Jesus ter passado por aqui, e já depois de algumas daquelas profecias terem se cumprido, o autor ter acrescentado um detalhe ou outro para corroborar o acerto de Jesus. Percebe isso? Ou seja, a profecia em si existiu. Jesus acertou a profecia. Mas na hora de colocar um detalhezinho ou outro, o evangelista acabou acrescentando um detalhe da sua época, que não havia efetivamente sido profetizado aquele detalhe por Jesus. Entende? Isso é plenamente factível. Então, assim, essa perspectiva, né? Mesma coisa que os milagres. Milagres não existem, logo não teve nenhum milagre em Jesus. Tudo aquilo foi interpolação. Errado. Se você perde a perspectiva de Jesus milagreiro, Jesus era conhecido como autor de milagres. O Celso, o Contra Celso, ele fala disso. Que inclusive Jesus teria aprendido esses milagres no Egito. Bom, o fato é que ele era conhecido por isso. Se você tira esse elemento de Jesus, não, Jesus milagreiro é tudo invenção posterior. Não é o Jesus histórico. Você perde o Jesus histórico. Então, a questão da profecia, a questão dos milagres, tudo isso muito possivelmente estava presente ali na história de Jesus. Um elemento ou outro pode ter sido acrescentado, né? A questão das parábolas. As parábolas são muito sofisticadas, logo não foi Jesus que colocou aquilo, isso é invenção posterior. Novamente também não. Ou seja, pode ser numa parábola ou outra, um detalhe ou outro, o evangelista foi lá e melhorou, não foi exatamente os termos usados por Jesus. Mas a parábola de Jesus era conhecido por ser um contador de parábolas, fazia esses paralelos, né? Usando o ambiente da época. Era uma estratégia que ele tinha, missionária dele. Se você tira esse elemento dele, é exatamente isso que o Jesus Seminar faz. Ele tira todas as parábolas de Jesus, tira todos os milagres, tira todas as profecias. Cara, não sobra nada de Jesus. Jesus é um componente pobre e insignificante. Jesus é uma construção posterior para o Jesus Seminar, para o Chevitarese e para a Juliana Cavalcante. Então, essa perspectiva, do Jesus Seminar e correlatos, né? Eu acho que você tem que abrir o leque, você tem que ler um James Dunn, você tem que ler um John P. Meyer, um Joachim Gnilka, um David Flusser, entendeu? Você tem que sair da bolha. Se você continuar nessa bolha do Jesus Seminar, né, você vai ficar muito ali conversando entre os seus. Então, acho que uma pesquisa ela tem que ser mais ampla. Você tem que olhar para outros autores, inclusive autores cristãos. James Dunn, ele acredita na ressurreição, é fundamentalista, não vou ler. Não, isso é muito, muito pequeno. Isso é reduzir muito a importância e a capacidade acadêmica de autores como James Dunn, Richard Bauckham, John P. Meyer, Joachim Gnilka. Né? Tem que ampliar esse espectro, não adianta. Você tem que sair da sua bolha. Né? Então, esses comentários eu gostaria de acrescentar. Muito obrigado.